No primeiro episódio, a gente trouxe aqui o professor Alex Rafacho. Ele trabalha com metabolismo, com foco principalmente em diabetes, e acho que principalmente em diabetes tipo 2 e síndromes metabólicas. E foi uma conversa muito bacana, assim, do ponto de vista fisiológico, sobre como que o corpo lida com uma carga de alimento, sobre qualidade e quantidade de alimento, como que o processo de formação de gordura acontece e as disfunções associadas. A primeira pergunta que eu fiz naquele episódio foi o que acontece com o alimento quando a gente ingere ele. O professor deu uma aula magna ali explicando com bastante detalhe o que acontece. Em um ponto da explicação dele, ele trouxe a questão da absorção dos nutrientes. Ele explicou toda a fase da digestão e chegou no momento ali da absorção. Hoje, muitas pessoas acabam tendo uma dieta composta por ultraprocessados e alimentos, como até o professor comentou no outro episódio, que nem se enquadram, acho que como alimentos, são produtos alimentícios. Você pode até falar dessa diferença. Mas os ultraprocessados hoje estão, talvez pela facilidade, pelo preço, bastante presentes hoje na dieta do brasileiro médio. E muitas vezes as pessoas nem sabem os danos que isso pode causar. Do ponto de vista absortivo, você ter uma dieta com uma presença de ultraprocessados pode gerar uma limitação na absorção dos nutrientes quando você comer um nutriente, quando você comer um alimento com mais nutrientes, melhores nutrientes? Vamos lá. A gente precisa entender a parte fisiológica e metabólica no sentido mecanicista das coisas. Então, muitas vezes a gente vai estudar, a gente vai pegar os artigos, os próprios livros, né, que são bem completos com relação a isso, e a gente vai ver todo um modelinho bonito, desenhado e tudo mais. Isso é um mecanismo de ação. E muitas vezes a gente não vai encontrar desfechos clínicos de acordo com aquele mecanismo de ação que a gente está esperando. Então, como bem foi explicado pelo Rafael, você faz o consumo dos alimentos, você tem todo o processo de absorção, né, distribuição, digestão dos alimentos ali. Mas isso muitas vezes a gente precisa considerar um sujeito eutrófico, saudável, com todas as funções ocorrendo ok, normalmente. Diante das mudanças alimentares e dos reflexos que isso traz ao organismo da pessoa, a gente pode ter sim dificuldade na absorção de certos nutrientes, de digestão, né, como é o caso da lactose, que bastante gente fala, tanto no processo de digestão quanto de absorção. A gente chama isso de biodisponibilidade e bioacessibilidade dos nutrientes. A biodisponibilidade dos nutrientes é o quanto de nutriente realmente está acessível àquilo. Por exemplo, se você pega uma soja in natura, né, você vai ter lá uma quantidade de carboidrato, de proteína e de gordura. É um alimento bem completo se você considerar ela cru ali. O in natura, só para a galera saber, é o cru. É o cru, tá ali, natura, tá? Se você come isso daí, você não vai ter enzimas suficiente para fazer a digestão, a quebra da proteína, a quebra daquele alimento e absorver aqueles nutrientes, simplesmente porque ele está in natura, ele não foi cozido, não tem uma biodisponibilidade muito boa. Então o processo de cozimento, o processo de manipulação dos alimentos faz com que a gente tenha uma biodisponibilidade maior dos nutrientes. E mesmo assim, dependendo do organismo, cara, o sujeito não consegue fazer a absorção de determinadas substâncias pela questão de individualidade dele. E também pela questão de muitas vezes você ter nutrientes que concorrem pela absorção, como é o caso de muitos minerais. Ferro e cálcio, por exemplo, o corpo vai dar prioridade para aquele que vem mais, né? Porque, imagina, tem dois minerais concorrendo para entrar numa mesma borda em escova, no mesmo local, vai ser mais absorvido aquele que tem maior quantidade. Normalmente o cálcio está em maior quantidade do que o ferro. Então acaba tendo essas competições também. Então no modelo mecanicista bonitinho as coisas são muito bonitas, mas às vezes quando a gente vai pegar e aplicar isso na dieta, na alimentação realmente, precisa fazer estruturar uma dieta, às vezes pensando nessa questão da disponibilidade dos nutrientes. Os ultraprocessados ou os alimentos com um alto grau de palatabilidade, aqueles alimentos muito saborosos, aí o que você vai encontrar nesses alimentos? Açúcar, sódio, emulsificante, gorduras, né? Tudo aquilo que vai trazer realce de sabor vai estar ali. O problema é que esse tipo de alimento ele acaba prejudicando a sua microbiota intestinal.
Ah, eu tô batendo os macros comendo salame, pudim e salame. Você tá batendo os macros e, sei lá, pudim, salame e whey. Você tá batendo os macros ali, ok. Mas quando você vai analisar o intestino dessa pessoa, né, a falta de fibras, né, você vai perceber que essa pessoa começa a ter uma produção muito grande de bactérias maléficas, vamos colocar entre aspas assim para ficar um pouco mais compreensível, essas bactérias patogênicas, aquelas que seriam piores para a nossa saúde. Você tem que entender que o nosso organismo, cara, nosso intestino está acontecendo como se fosse uma guerra ali dentro, entre bactérias benéficas e bactérias maléficas, entre aspas aí. O que a gente... O alimento que você coloca ali é o que vai dar alimento para a bactéria também. Então vai sobreviver, vai vencer aquele exército que você alimentar. Então se você está alimentando as bactérias mais patogênicas, essas bactérias elas vão liberar uma substância chamada lipopolissacarídeo, LPS. Tá? A gente usava isso para causar inflamação nos animais no laboratório. Exatamente isso. Então liberou essa LPS, você tem em conjunto com o consumo desses ultraprocessados, reduz o muco intestinal, aumenta a permeabilidade do intestino, ou seja, a entrada desse... Uma expressão que eu gosto muito, uma definição que eu gosto muito do LPS é como se fosse o cocô da bactéria. É a toxina que a bactéria libera após comer o ultraprocessado que você ingeriu. E ela libera esse LPS, cai na sua corrente sanguínea. Esse LPS, quando ele chega na célula, ele aciona o Toll Receptor 4, TLR4, né? Famoso TLR4, que aciona o NF-kappa-beta. Que o NF-kappa-beta vai dar ali sinalização para a produção da interleucina 6, por exemplo. Inflamação. Então, quando a gente fala que a pessoa tem um corpo inflamado, que está na moda hoje, né? Tudo é inflamação e tudo mais, parte-se também do princípio da microbiota intestinal. Justamente por aquilo que ela está comendo, está prejudicando todo o processo. Se aumenta a inflamação, isso tem que pensar o seguinte, caiu na corrente sanguínea, está indo para as células. Isso vai lá na sua célula muscular. Você acaba tendo uma resistência à insulina lá no seu tecido muscular. Está treinando que nem um maluco, colocando carga e não está vendo evolução. Tá com a dieta hipocalórica, tá até perdendo peso, mas aquela gordurinha está incomodando ainda, está perdendo rendimento, não percebe evolução, justamente pela qualidade da alimentação que você está colocando. Perfeito. Isso. Além disso, esse tipo de alimentação, e a gente não está muito longe não, tá, Eslen? Muitas vezes quando você vai ver estudos, você vai ver Western Diet, dieta de McDonald's, Burger King, essas coisas. Porque os estudos que a gente pega dos Estados Unidos, a maioria né, são dos Estados Unidos, a Europa que tem uma característica muito grande desse tipo de alimentação. Aqui no Brasil é dieta de cafeteria, entendeu? Se você vai lá e pega um cafezinho com leite, açúcar e uma coxinha, por exemplo, né, o que vai ter de benefício ali? Vai ter um pouquinho da proteína do frango, o carboidrato da batata que tem ali naquela coxinha, leite. Mas aí uma coisa não anula a outra, entendeu? Uma coisa não anula... Você comer uma coxinha pensando no frango dela, chega a beirar o absurdo, mas é nesse sentido, né? Então você acaba comendo esse tipo de alimento com aquele óleo, com aquela fritura que vai aumentar essa permeabilidade intestinal, que vai causar mais inflamação e vira uma questão sistêmica. Se você está com resistência à insulina, como o Rafael falou na aula passada, o Alex falou na entrevista passada aqui, você tem uma cascata de outras várias coisas, cara. A insulina acaba sendo um grande determinante para a questão tanto de saúde quanto também de performance física e estética. E aí que mora o grande perigo, porque daí todo mundo começa a falar mal da insulina sem entender o seu real fator. Ele deixou bastante claro que ela faz um papel muito bonito quando num contexto apropriado, né? Exatamente. Fundamental. Inclusive ele comentou que exatamente isso, as mesmas vias vocês dois estão falando da inflamação ali, atenuar a sensibilidade à ação da insulina e consequentemente favorecer a lipogênese, etc.